Sim, dependendo do ponto de vista, né? Pode ser um ou outro. Mas ainda bem que a gente não é o Martin Lloyd Jones, né? Porque senão a gente não estava no capítulo 2 ainda, né? O Martin Lloyd Jones escreveu um para cada. Versículo 3 do 1 a gente ainda estaria, né? Vamos agradecer a Deus. Hoje o David está aqui. Graças a Deus do meu lado, né? Porque os caras que vêm aqui é sempre melhor do que eu, então o Igor semana passada deu um show aqui. Hoje que deu falha no engano. Oi? Os caras que são sempre melhor que tu, só que hoje deu falha, né? Vamos agradecer a Deus e pedir que o Senhor nos guie, amém? Senhor, obrigado. Estamos agradecidos pela Tua presença aqui, Senhor. E nós sabemos muito bem que só o Senhor pode nos guiar nesse estudo, de que não há nenhuma chance de que tudo isso aqui aconteça, funcione, se o Senhor não fizer acontecer. Eu sou um pecador, David, e todos mais aqui também são. Então nós entendemos que gente como a gente carece de Deus, gente como a gente não tem salvação em si mesmo. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor transforme a nossa vida nessa tarde, que a palavra de Deus viva e eficaz, ela nos transforme, ela nos transporte de um reino de trevas para um reino do Filho do seu amor. Que aqueles que aqui estão, Senhor, ouvindo a Tua palavra, aqueles que estão meditando aqui sobre a palavra de Deus, vão estar aqui nesses próximos minutos, que eles possam abrir o coração, que eu e David possamos abrir o nosso coração e ouvir o que Deus tem para nos dizer. Pedimos perdão pelos nossos pecados, arrogância, maldades pessoais, e pedimos que o Senhor nos dirija, que aqueles que vão chegar ao longo do trabalho possam ser agraciados com a presença do Teu Espírito Santo, que aqueles que mesmo não possam ouvir essa oração também sejam alcançados por ela aqui chegando, que os que estão vindo possam vir em paz, que o nosso coração possa ter paz para ouvir a voz de Deus, que aqueles que trouxeram problemas de casa possam deixar diante da cruz de Cristo aqui, que aqueles que estão aqui representando suas igrejas, Senhor, possam levar alimento sólido para elas. Enfim, Deus, nós estamos alegres de estar na Tua presença e pedimos ao Espírito Santo que dirija tudo aqui. E pedimos ao Senhor, por favor, que não nos deixe devagar, que a nossa mente vá para lugares, pensamentos ou coisas que não estão aqui. Que a gente tenha concentração, possa adorar a Deus com a nossa mente. Que em nome de Jesus tudo isso seja feito para a glória do Teu nome. Amém e amém. Os irmãos receberam aí uma folha de comentário bíblico. Achei muito legal, porque é um comentário meio pastoral, assim, ele não é muito difícil de se entender. E nós temos trabalhado aqui os últimos capítulos de 1º, 2º, 3º e 4 capítulos de Romanos. E hoje, chegando no 5, e sempre fazemos uma introdução breve do livro de Romanos, porque sempre tem convidados que não estiveram em outros lugares, em outros dias. Então, quando a gente está falando do livro de Romanos, a gente está falando de uma coluna vertebral do Novo Testamento, a gente está falando de algo assim que é sempre dito como o quinto evangelho. O livro de Romanos é um livro muito bonito de se ler, muito forte, muito profundo. Vários homens importantes na história da igreja, ao ler o livro de Romanos, tiveram um contato muito forte com a doutrina cristã e mudaram suas vidas a partir do que Deus fez com a leitura de Romanos, como John Wesley, Lutero e outros. Então a gente está aqui hoje para falar do capítulo 5. No capítulo 1 a gente falou sobre Deus, criação, sobre a ira de Deus vir sobre aqueles que negam quem Deus é, o que Deus faz, a graça de Deus. No capítulo 2 nós falamos sobre comparações entre pessoas que se medem a nível de o cara é judeu, o cara não é, eu não faço esse pecado. Então Paulo deixou todo mundo assim, olha, ninguém aqui pode se comparar. Está todo mundo sobre o pecado, que ele discorre no capítulo 3, ele vai falar sobre o pecado, sobre todos estarmos sentenciados a esse pecado. E no capítulo 4 ele vai tratar de Abraão e justificação. Vai falar sobre o evangelho, sobre Abraão não ter tido lei sobre ele, mas ainda assim ter tido uma fé viva e eficaz. E essa fé de Abraão justificou. Essa fé que não era fé por uma lei, mas era uma fé verdadeira e genuína no Deus real. Então o objeto da fé de Abraão era um objeto válido, e por isso a sua fé era válida. Nós falamos sobre isso aqui, de que a sua fé e a minha fé, ela passa a ser válida quando o objeto da nossa fé é de fato um objeto real. E Abraão cria, e por isso Deus fala que ele é um Deus de vivos, e Abraão está vivo hoje diante da presença de Deus por a fé num Deus vivo. O capítulo 5
ele vai estar tratando de justificação. Não somente justificação, mas ele vai estar tratando mais intensamente de justificação. Aqui tem um comentário que vai estar lidando com o verso 1, verso 2, até o verso 7 e 8. Esse comentário, quem não tiver trazido uma Bíblia, então essa é só um panorama geral para a gente poder começar a falar de Romanos capítulo 5. Pode ficar à vontade aí no verso 1, verso 2. Aí se tiver alguma coisa que eu tenho que ver que você não falou, eu falo também do 1, do 2. Não, vai caminhando. Pode, alguém quer ler a Bíblia? Às vezes eu peço até que alguém leia. Alguém pode ler pra gente, de repente, do 5 até o 12, o 11? Verso 11, 5, 1 até o 5, 11. Pode ler, Marcos? Lê o 5, 1 a 5, 11. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque igualmente temos obtido nossa entrada pela fé. A esta graça, na qual estamos firmes, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz fortaleza, e a fortaleza, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Não apenas morrerá alguém pelo justo, mas pelo bom é possível que alguém até se atreva a morrer. Mas Deus aprova seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, morreu Cristo por nós. Ora, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não só isso, mas também nos gloriaremos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora temos recebido reconciliação. Amém. Então, assim, o verso 1 a 11, essa primeira parte vai falar, em suma, da justificação. Na folha de vocês tem a palavra grega que demonstra com clareza o significado que Paulo quis dar. A palavra é dikaioses, significa tornar ou ser considerado justo. Mas é um sentido forense, é legal, é tipo uma questão jurídica. Paulo usou um termo jurídico para aplicar ali a questão da justificação. Ele quis dizer que aquela pessoa, ela agora é considerada justa. E às vezes a gente pensa em termos de justiça. Legal, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Eu sempre penso em termos de aplicação. Em que sentido? Aí a gente vai discorrendo. Cara, quando eu sou justificado e eu recebo os méritos, a gente fala muito disso, parece uma palavra reformada comum, a gente diz que recebe os méritos de Cristo. Mas o que é receber os méritos? É receber a visão de Deus acerca de nós como se de fato tivéssemos alcançado a vitória na cruz por nossos próprios méritos. Os méritos de Jesus são depositados em cada crente. O salvo, ele é visto por Deus como o seu filho. Aquela vitória que o filho alcançou na cruz é vista em cada um dos salvos. Isso é muito mais que ser perdoado, porque o perdão é aquela coisa quando eu absolvo você da culpa. Mas é muito diferente o cara entrar num júri e entrar culpado e ele sair perdoado e ele sair dali como o melhor dos caras do júri. É muito diferente você entrar ali diante de um juiz e o juiz falar assim, está perdoado. Aí você vai para casa perdoado. Mas você vai para casa perdoado e ainda assim, com os méritos, os emblemas, as medalhas do cara mais perfeito do mundo, aquilo é outra coisa. E é sobre isso a justificação. E por isso, aí concluo para o David da parte dele, mas é o seguinte, vê comigo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu preciso viver relativo a esse conhecimento. Quando eu tenho paz com Deus, algumas pessoas não se sentem amadas por Deus. Outras pessoas não se sentem perdoadas por Deus.
eu me lembro de ter falado várias vezes com irmãos piedosos, gente bacana, que você fala assim, cara, eu sei que você fez algo errado, mas você já pediu perdão a Deus? Já, mas eu não me sinto perdoado. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que quando temos paz com Deus, quando nossos pecados são perdoados, não importa se você se sente perdoado, irmão, você foi perdoado. Eu tenho que realmente viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Tem gente que não se perdoa, e essa eu acho que é uma aplicação cabível aqui. Tem gente que Deus perdoa, mas a pessoa não se perdoa. Tem outro aspecto aqui interessante, que é o aspecto histórico. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Naquela época, Roma vivia um tempo onde eles trabalhavam um conceito de guerra e estabilidade política chamada Pax Romana. A Pax Romana era feita no meio da espada. Roma estabelecia os seus territórios, estabelecia uma paz mediante a força, aos seus exércitos poderosos. Então a Pax Romana, naquele sentido, era algo que Roma estabelecia sobre... Aqui tem um historiador, e aí tem mais uns 15 aqui. Você tem um termo que não falta historiador. Tem mais historiador que crente. Né? Vou medir aí. Mas aí quando a gente pensa aqui em termos de Pax Romana, a paz de Roma era feita por espada. Ué, mas eu tenho paz com Deus em quê? Mediante a fé. Também se poderia ter paz com Roma se você fosse um cara que cumprisse todos os aspectos legais. Inclusive, Paulo fez uso da sua cidadania romana, quando ele ia ser açoitado, e falou, é lícito bater no cidadão romano? Paulo então fez uso da sua cidadania, para então ser levado até César e não tomar uma surra naquela hora. Então, se você ser considerado um cidadão justo, que também era um termo jurídico da época, um cidadão justo diante de Roma, era também fazer parte de um conjunto de pago aluguel, pago os impostos, pago todas as coisas da minha região, da minha área, então eu sou um cara justo, eu posso falar com César. Então os romanos também entendiam que ser justo era quando você estava quite com César. Então você poderia estar diante de César quite, limpinho, tranquilo. Então aqui está falando o seguinte, duas coisas. Primeiro, eu tenho paz com Deus. Mediante o quê? A estar cumprindo todas as leis de César? Não, mediante a fé. Então eu já tenho que pensar que não é algo que eu possa fazer. E aí eu tenho uma paz que eu também tenho que aplicar. Eu não posso me sentir não perdoado quando a Bíblia diz que em Cristo eu fui. Então eu preciso aplicar essa paz em termos diários. Eu não posso viver com culpa quando Cristo já me perdoou. Eu estou em paz com Deus. Né? É interessante também a gente notar que no versículo 1 mesmo, pois pela fé temos paz com Deus. Essa paz com Deus é algo interessante porque a própria igreja em Roma sofreu retaliações. Né? Jesus foi morto pelo Império Romano, a gente não pode esquecer disso. A igreja muitas vezes sofria perseguições ideológicas, em alguns momentos até perseguição física, vamos dizer assim. E aí Paulo deixa claro de que a paz não é a ausência de guerra, no sentido físico, no sentido exterior. Mas a paz é com Deus, é a paz com o príncipe de toda a paz. Por mais que as circunstâncias do lado de fora estejam me oprimindo, estejam me levando para onde não tem paz, a minha paz é interna. E é uma paz que, como o André disse muito bem, eu não posso comprar, não posso pagar, não posso pegar por mim. Foi alguém maior que eu que me deu, e por isso eu também não posso perder. É muito interessante a gente pensar nesse sentido. E aí no versículo 2 diz assim, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. É interessante também esse termo de quando Paulo fala de que temos a entrada pela fé. Como o André falou no capítulo anterior, ele estava falando sobre Abraão. Abraão, que era um cara que tinha casa, ele era um dos príncipes dos caldeus, ou seja, tinha uma situação legal lá, né? E aí Deus tira ele de uma terra para levar para uma terra onde Deus ia revelar. Ele estava, não era um tiro no escuro, porque apesar dos pesares da situação adversa, Abraão conhecia Deus. Né? Abraão sabia quem estava falando com ele. Então esse Abraão que larga tudo e vai embora tem a ver com a gente também. A gente tem entrada no lugar. Ou seja, se eu tenho entrada no lugar, eu ainda não entrei. Se eu tenho essa entrada garantida, é porque eu ainda não estou lá dentro. Eu ainda vou chegar lá. E é justamente essa noção de caminhante, de peregrino que Paulo quer colocar no povo também. Está mostrando, pessoal, galera, olha só, a paz que Deus comprou para vocês é para vocês entrarem num lugar que vocês ainda não chegaram, mas vocês têm essa entrada garantida. E aí o autor aqui do comentário ele fala um negócio interessante, que é assim, temos entrada pela fé, ou seja, podemos entrar e estar na presença de Deus. Significa aproximar-se e ter acesso à sala do trono real. Aos cristãos foi concedido o direito de estarem de pé diante de Deus. Embora tenham sido rebeldes no passado,
Os cristãos não precisam fugir e enfrentar o julgamento divino. Pelo contrário, eles se aproximam do seu trono real pela graça ou pelo favor do rei. Olha que interessante. Se a gente pensar, por exemplo, na história de Esther, que é uma história que eu gosto bastante, sempre estou tentando puxar um pouquinho para o Antigo Testamento, que eu gosto muito. Mas é quase que a história de Esther, só que de uma maneira diferente. Ao invés de Esther tomar a iniciativa de entrar na frente do rei, e nessa época ninguém podia entrar quando o rei estivesse no seu lugar, mas a partir do momento que o rei estendesse o cetro para você, você estava perdoado. E é mais ou menos isso. Só que no caso, como a história de Cristo é muito tão maior e tão mais perfeita que a nossa história, não é o ser humano, ou seja, não é Esther que toma a iniciativa. O rei está bravo, e bravo justamente no seu direito de estar bravo, de estar irado contra o povo, e ainda assim o próprio rei, como se o próprio rei, ao invés de Esther entrar no trono dele, ele sai até fora, ele encontra esse povo que ele está irado, ele estende o cetro para que esse povo seja perdoado, e ele chama esse povo de volta. E é isso que Paulo fala, que a gente pode se gloriar. Jactância porque às vezes a Bíblia usa umas palavras interessantes, né? Jactância, na verdade, é orgulho mesmo, sabe? Na minha cabeça tem significados meio diferentes, tá, gente? É como se fosse, tipo, você dá uma zoada na parada, assim, você tipo, tem orgulho daquela parada, sabe? Tipo, estudou pra caramba, tirar uma nota maneira, que se orgulha disso, tem plena consciência dos seus feitos. Só que Paulo fala que essa plena consciência, esse orgulho, é não por algo que a gente fez, mas por algo que alguém fez em nós. Você se orgulha não porque você é bom, mas porque foram bons e te chamaram, né? Mas porque te deram essa entrada, te deram um passe, e aí quando falam te dar esse passe dessa entrada, eu lembro quando eu era criança, que a primeira vez que eu fui na Terra Encantada, carimbaram um passe na minha mão. Cara, aquela sensação, parecia que eu tava livre ali, eu podia em qualquer... Cara, assim, você é uma criança de 8 anos, te dá um carimbo e fala, agora você pode andar em qualquer brinquedo, é uma sensação inexplicável. Né? E assim, tal qual essa criança, na verdade mais até, a gente pensa na vida do cristão, e na alegria que o cristão precisa sentir, nesse orgulho de saber que ele não precisou fazer nada, mas o próprio rei saiu do seu trono e veio até ele para perdoá-lo. Esse motivo de você já encontrar aí a palavra gloriarmos no verso 2, dá uma olhada que você vai achar a mesma palavra no verso 11, olha aí, confere, no 2 e no 11, está dizendo que uma das atitudes que devemos ter em relação a isso que nós acabamos de ouvir, e aquilo que a gente vai ouvir ainda, é que nós devemos nos gloriar, né? Nos alegrar, jubilar. A igreja, ela canta porque ela canta a vitória do rei. Então ela canta aquilo que o rei fez, ela canta aquilo que o rei ela canta aquilo que é a história da igreja, né? A vitória do Messias. Então quando a igreja ela está alegre e conscientemente alegre daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, ela canta. Nós costumamos cantar com a alegria de quem celebra algo. Então, Paulo está dizendo aqui, e ele está evocando aqui no verso 2, que também no verso 11, uma alegria soberana, uma alegria que transcende a esses significados mundanos de ser justo diante dos homens, ou qualquer coisa desse tipo. É assim, a gente está muito alegre que ganhou o passe do Terra Encantada, né? A Terra Encantada do David agora vai ser a outra. Mas eu me sinto assim também quando eles na festa de criança, eles me dão aqueles cartão para me jogar. Aquele cartão, pô, podia ser assim na vida, né? Tem uma irmã nossa, a Priscila, que ela tem um cartão assim também. É o Pai Nosso, a gente chama de Pai Nosso. É um cartão do trabalho dela que a gente vai fazer, tipo, fazer um lanche no Subway. Aí tem lá 150 de saldo. Passa o cartão, passa de 180. O cartão vem mais depois, né? O cartão pergunta a Priscila, como é que tá o Pai Nosso, né? Vem cá, quem nunca veio aqui a Cominical? Quem nunca foi? Quem nunca veio aqui? Você nunca veio, não? Você já? Nunca veio, não? Vocês vieram por quem aqui? Por Felipe? Nossa, Felipe, você está evangelizando, né? Vocês são irmãos, não são? Como é que é vocês? Não, digo, vocês são irmãos em Cristo? Vocês são de alguma igreja? Não são? Nós somos de uma igreja lá em Paracambi. Aí eu sou amiga do Felipe da faculdade, junto com ele, e ele é meu namorado. Aí eu conheço o Felipe e eu ouvi falar muito bem daqui. Entendi. Eu recebi vários convites para vir daqui, mas nunca consegui vir. Aí agora eu fiz férias, né? Felipe casou uma grana aí agora. Sabe meus podres todos. Bom saber. Não saiam correndo. Não que tem alguém aqui que não saiba, né? Mas entendi onde você que chegar. Tem mais alguém que nunca esteve aqui conosco? Não sei se tem gente aí fora que eu nunca vi, que tipo, não dá pra ver se tem. Não, né? Se estiver lá fora, tu também não tá vendo. É verdade, é verdade. Nome? Júlia. Júlia. André.
Que nome, né? Nome chamado esse André. Já é meu André preferido, cara. Já é meu André preferido. Brincadeira, miserável. Bom, a ideia então de nós nos gloriarmos é uma ideia de júbilo. Eu ando muito preocupado, eu não sei quantos aqui também, a igreja não canta com alegria. A igreja às vezes não mexe os lábios para cantar. Pode ser que você dê desculpa aos louvores antropocêntricos, e eu acho que alguns realmente são complicados. Mas nós não cantamos os homens. Nós cantamos a vitória do rei. A igreja precisa recuperar a adoração. Eu vi uma igreja bem que eu acho que considero uma igreja séria. Eu vi que a chamada dela tinha 3 pontos deles. Ela tinha os 3 pontos da igreja: discipulado, missões e adoração. Eu falei, cara, que igreja é essa que entre o seu tripé tá a adoração? Depois eu fui pensar, eu falei, cara, esse negócio deve estar muito perdido. Para que a adoração vire ministério, é porque o neguinho não está adorando. Olha só, você não está adorando, eu vou te levar para o ministério da adoração. Lá eles vão te ensinar as técnicas. Deve ser um ministério onde a gente aprende a cantar a vitória do rei. Será que esquecemos? Né? Posso caminhar só mais um pouquinho aqui? Tem algo interessante no verso 2. O verso 1 vai falar mediante a fé. E o verso 2 vai falar de novo mediante a fé. Dá uma olhada na sua Bíblia. O primeiro verso vai falar pela fé. E o segundo verso também vai falar que é pela fé. Existe uma insistência em Paulo não minimizar a obra dos santos, dizendo que elas são bobeira, mas Paulo nunca usar as obras dos santos como artigo de diferenciação entre aquilo que um santo é e o outro é, e sim a obra de Cristo. Por isso que ele fala pela fé, temos paz com Deus, mediante a quem? Dá uma olhada aí. Senhor Jesus Cristo. Lá no 11, onde eu usei o negócio do gloriar de novo, ó, dá um 11 lá. O 11 também vai falar o quê? E não apenas isso, mas nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma insistência didática de Paulo falar por meio de Cristo, por meio de fé, por meio de Cristo. Por que o apóstolo então está insistindo por meio de Cristo, por meio da fé, por meio de Cristo? Porque nós podemos, ao fim dessa cominical, dizer, eu entendi tudo. Eu dei uma boa palavra. Então a gente tem tanto eu, que Paulo está sempre falando, por meio de Cristo, por meio da fé, é graça, por meio de Cristo, por meio da fé, é didático isso. Ele vai falando isso para que a gente não pense de fato que temos parte naquilo que é a obra do Senhor. Né? Vontade. E a gente vai para o 3, que é, e não somente isso, mas também gloriemos-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E aí na folha, gloriamos, é a mesma palavra usada no versículo 2. Os cristãos podem se alegrar, podem se gloriar, vangloriando-se, não apenas diante de sua esperança futura, mas também das dificuldades dos presentes, as dificuldades no presente. As tribulações mencionadas aqui são alusórias às dificuldades físicas, como sofrimento e angústia. Paciência significa resistência. As tentações e as tribulações produzem resistência, quando a fé é exercitada durante os tempos difíceis. Semelhante fé produz sua própria recompensa. É interessante porque isso a gente vai ver no próprio versículo 11, onde o André leu. Paulo começa dizendo, e não somente isso, como se, assim, óbvio que a gente lê isso que a gente acabou de ler no versículo 2, e a gente se gloria em Cristo. E aí Paulo fala, olha, a gente pode se gloriar na obra de Cristo que nos deu entrada a um lugar onde a gente ainda não chegou e tudo mais. E ele fala, gente, não somente isso. E ele olha para as coisas ruins e fala, a gente pode se gloriar nisso também. Né? É interessante porque o trabalho de Cristo é completo. Muitas vezes a gente vive um evangelho capenga que aponta a gente só para as vitórias. E aí, tipo, não, glória a Deus porque eu consegui comprar meu carro, a minha casa, e Deus me garantiu em Jesus a entrada no lugar que ainda não estou, que é a minha casa própria, financiada pela Caixa em 833 vezes. E cara, sabe, a gente dá um vizinho de canto de boca, mas Paulo fala isso para deixar isso claro, como o André disse na questão da redundância, de que, cara, não é só nas coisas boas, nas coisas ruins é Cristo que a gente sustenta também. É a fé em Cristo que vai te sustentar, porque Cristo passou por isso tudo. Ele faz isso, esse link o tempo inteiro, ele volta lá atrás, ele vem pra frente para poder mostrar pro povo primeiro, de que você não é o primeiro cristão na face da terra. Então, tipo assim, tudo que você faz, tem alguém lá atrás que já fez. E não só Cristo, mas outras pessoas para dar exemplo pra gente também. Então a gente olha para a nossa tribulação como uma forma de ser parecido com Cristo.
Não como uma forma de ser tentado, ou de ser frustrado, ou de se machucar, mas como que ele vê algo muito importante, algo muito glorioso, de fato, né, do qual a gente pode se orgulhar. Ou seja, o cristão ele se orgulha não porque ele tem poder politicamente, ou economicamente, ou socialmente, mas porque ele é parecido com Cristo. E ser parecido com Cristo faz com que ele passe por tribulações, faz com que ele passe por angústias. E isso tudo, ou melhor, passar por isso tudo faz com que o cristão tenha consciência de que Deus está produzindo algo nele, que é a perseverança. O A.W. Tozer, ele tem uma fala muito interessante, tanto ele está usando na igreja na escola dominical, que eu esqueci o nome agora, os perigos da fé superficial, que ele fala sobre os perigos da vitória e da derrota. E ele fala que se o cara que ganha muito, quando a gente ganha muito, a gente fica arrogante. Quando a gente ganha muito, a gente esquece do quão frustrante é uma derrota. E aí o que Paulo está falando é mais ou menos isso. Diz que, cara, você precisa se gloriar nas suas derrotas, nas suas tribulações, por saber que é nela que Deus aperfeiçoa você. É nela que a casca fica grossa nele. Eu lembro uma vez que eu li um livro de um pastor, o Bispo Walter McAllister, e ele vai falando sobre a vida dele, e tem alguns pontos que eu não concordo, assim. Mas, cara, não tem como você não olhar a vida desse cara e falar, mano, esse cara é casca grossa. O cara passou por tanta coisa que hoje o cara tá calejado, assim. O cara consegue falar por experiência. E é isso que Paulo vai falar mais pra frente. Paulo vai abrir esse leque e ele vai começar a falar no que a perseverança vai transformar a gente, né? O que a experiência, a provação vai transformar a gente. Mas ele inicia esse ponto aqui mostrando de que os momentos ruins têm o seu valor também. A vida do cristão não é uma vida só de alegria, não é uma vida só de felicidade, mas é uma vida que em alguns momentos a gente vai passar por tribulações. E nós, como cristãos maduros, mais ainda, como discípulos de Cristo, a gente precisa entender e não somente isso, que é quando ele começa o versículo 3, sabendo que a vida cristã é uma vida completa, com todos os seus momentos, e que Cristo está em todos eles ensinando algo pra gente. Verdade. Esse contraposto que o David está falando é muito legal, né? Não tinha nem me notado, né, no início do 3. E não somente isso. É como se ele falasse assim, tudo bem que você está celebrando agora a vitória, agora vamos celebrar um outro negócio aqui. Vamos celebrar a derrota, né? Certa vez eu acho que você deve lembrar, Diego também, talvez mais um ou dois, mas acredito que o David e o Diego devem lembrar que nós fizemos um culto familiar numa casa de duas pessoas que a gente estava visitando ali em Nova Iguaçu, né? Eu não lembro mais o nome deles, porque a Jaqueline, lembra do pessoal da... Eu esqueci o Marquinho, a gente foi na casa do Marquinho, que era um camarada da rua lá, a gente fez um culto, e veio uma pessoa na rua, eu não esqueço disso nunca, e ela veio andando, e a gente, vem cá, cara, entra aqui no culto, e o cara entrou, e o cara era cristão, e aí ele entrou, ele sentou, ele ouviu a palavra, foi uma boa palavra, todo mundo saiu dali muito alegre e tal, tava terminando, aí terminou, oramos e continuamos conversando, e ele, o que tu achou da palavra, cara? Cara, pô, maneiro. Pô, mas eu não sabia que cristão sofre, cristão vai passar por sofrimento, né? Aí o cara, a gente olhou assim, você é da igreja? Ele, sou. Nunca te falaram na igreja sobre cristão e sofrimento, sobre o cristianismo ser realmente algo que você passa por lutas? Não, cara. Não sei quem lembra da cara dele de... Tipo, você, sério mesmo que cristão... Não é só vitória, né? Não, assim, ele dava muito... Mas era sério a expressão dele de... Hã? Sofrer? Então eu não faço ideia do que ele ouviu, mas eu fico pensando em qual trecho da Bíblia Jesus diz que nós mudamos quando sorrimos. Em qual trecho da Bíblia Jesus diz que nós nos aperfeiçoamos quando passamos por coisas suaves, boas e alegres. Em qual momento a Bíblia ressalta alegria, coisas legais, coisas de celebração como um ato de aprendizado? Nenhum, né? Nenhum. Fala, filho. Essa perplexidade dele é muito compreensível, porque uma das chamadas na televisão de uma certa igreja é pare de sofrer. Então, como essa televisão tem muito público, é normal que esse cara tenha sido já influenciado por esses grupos. Se não é de lá. Não é de lá. Aí tem até aquele... Você quer ser feliz, né? Você quer ser feliz, então venha pra cá que a gente vai te mostrar o que é ser feliz, o que é viver somente alegre. Então, sim. Isso não faz sentido nenhum com o cristianismo. Né? A gente não... Cara, olha só. Eu sei que isso ia até ser uma pontuação dos versos 8, 9 e 10 que eu ia fazer. Mas acho que é pertinente fazer agora. Olha só.
o objeto da nossa fé é Jesus Cristo. E ele morreu nu numa cruz, foi espancado, envergonhado, traído e humilhado. Como é que eu consigo conectar isso a uma fé cristã sem sofrimento? Aonde cabe Jesus e seu sofrimento e um cristianismo sem sofrimento? Será que estamos falando da mesma coisa? Existe uma preocupação aqui. A gente está falando da mesma coisa ou a gente está falando assim, olha, eu sei que Jesus sofreu, mas ele pagou no meu lugar, então agora não preciso pagar. Que também tem esse ato substitutivo errôneo que as pessoas inventam. Jesus morreu no meu lugar para não sofrer. Isso não existe. Jesus pagou o preço do pecado. Ele não disse que a gente não ia sofrer. Né? Fala. Eu acho até bizarro, porque ele disse que é cristão, mas como é que ele... Então ele não deve ter lido Mateus, né? Porque Jesus diz bem claramente, né? Que no mundo tereis aflições. Mas fica pensando aqui comigo, e fica pensando com seriedade. Você acha que ele é o único? Você acha que ele é uma pessoa estranha ao meio evangélico hoje? Ele é uma síntese. Ele é o que trocentas pessoas são. Uma vez alguém perguntou pra mim aqui o que a gente fazia na Dominical. E aí eu falei que a gente lia a Bíblia. E aí a pessoa perguntou, depois tem lanche? Eu falei, não. Irmão, não tinha nem água até 2 meses atrás. Não tinha água. Esse negócio de puff, isso é luxo. Você estava no chão. Vocês ficam lá lendo a Bíblia sem água, sem lanche. E música? Vocês tocam os 2 louvores? Não. Como é que vocês conseguem ficar 1h30, 1h40 lendo Bíblia? Eu falei, eu não sei. Mas eu sei que é o que acontece. Então, assim, acredito que quando estamos falando sobre sofrimento, e já passo a bola para o David, a gente está falando sobre o cristianismo e aquilo que ele é. Ele é uma religião que envolve sofrimento, sim. Mas o sofrimento que nós sofremos, ele não é justificatório, como por exemplo no budismo, onde o sofrimento ele ganha áreas de purificação. Não. No cristianismo, ninguém é mais puro porque sofreu. Ninguém é mais puro. Mas nós entendemos coisas melhor quando sofremos em Cristo. Sofremos os sofrimentos de Cristo. Nós entendemos melhor. Mas ninguém é mais puro porque sofreu. Ninguém vai para um céu melhor porque sofreu mais. Ok? E isso, senão seria um aspecto de mérito, né? Justificação de mérito. Só fazendo um adendo que, assim, às vezes a gente sente que está sofrendo, ou a gente se sente triste, abatido por esses momentos, porque na real a gente se acha muito. A gente se acha muito mais do que a gente é de verdade. Porque quando a gente olha para Cristo, ele se prepara a vida inteira dele para um momento de sofrimento. Depois, Deus o exalta e tudo mais, mas no momento antes da crucificação, Cristo está chorando sangue, que é o momento em que ele vai se separar do Pai e ele vai pagar por todos os nossos pecados. E aí, às vezes, a gente tem um problema na vida e a gente está morrendo, tá tipo, meu Deus, o que eu passo por isso? Cara, você está se achando mais importante do que você realmente é. Você está se achando mais digno do que você realmente é. E isso muitas vezes é fruto de pessoas que cresceram mimadas. Mimadas não só na vida, por pai e por mãe, mas na fé mesmo. Sabe, você pega a criança mimada, ela cai no chão e parece que o mundo acabou pra ela. Ela ralou o joelho. Sabe, tipo, cara, depois que comecei a dar aula, tu vê que, tipo, cara, criança mimada é a pior coisa que tem. Criança elevada é complicado, mas criança mimada é pior ainda. Porque a criança mimada é tipo assim, cara, você tem que mudar de cadeira daqui pra cá. A criança dá um escândalo, tipo, acabou o mundo pra ela. E às vezes a gente se sente assim, cara, a gente burro velho, a gente tá sentindo dor por alguma coisa, a gente olha pra dor de Cristo. E aí quando você compara uma coisa com a outra, fica até feio pra gente. A gente achar que tá sofrendo por alguma coisa, achar que tá tendo de fato alguma tristeza na vida, quando a gente olha pra esse Cristo que sofreu e padeceu todas as coisas, né? David, tem algo aí que é importante a gente pensar. É rápido, tá? O verso 3 vai falar o seguinte, que ó, tribulação produz perseverança, olha aí, a perseverança, experiência, experiência, esperança. E aí vai falar no verso 5 que a esperança não confunde. É o subproduto dessa tribulação em Cristo, que gera a experiência, a perseverança, a experiência, eles geram a esperança, e a esperança não confunde. Logo eu posso pensar em algo bem simples, de que aquele que não passa pelo sofrimento de forma a entendê-lo, é uma pessoa confusa. Porque é uma pessoa que não entende. Por que aconteceu isso comigo? Cara, vamos passar por esse sofrimento com Cristo? Porque eu não passei. Porque aquele concurso... Será que Deus tem um problema comigo? Todos passaram. Sabe?
a mente começa a pensar e ficar confusa, porque ela está numa tribulação, ela está sofrendo algo que faz, de repente, dor, mas ela não está esperando em Deus para que, perseverando nisso, em Cristo, consiga obter uma experiência proveitosa que gera o quê? Esperança. Porque o que vai, de fato, clarificar as coisas é o fim e não o começo. Todo mundo quer saber o que Deus está fazendo logo de cara. Eu tô doido para saber o que Deus está fazendo, que eu não estou entendendo. Claro que não está entendendo, não está no negócio. Tem coisas que não vai entender nunca. Só vai entender agora, se Ele quiser mostrar assim. Mas a gente fica querendo entender, já viu? Já fez isso? Eu já. Senhor, por que eu estou passando por isso? Tem 2 dias que eu estou passando por isso. Por que eu estou passando por isso? Tem 3 dias. Senhor, porque eu ainda estou passando por isso. Esperneando, né? Não, assim. Rasgando o véu dos fariseus. Por que eu ainda estou passando por isso? Tem 1 mês. E eu fico imaginando Deus olhando para nossa cara. Tipo assim, cara, continua. Tu vai ter uma experiência com isso aí que vai te trazer uma esperança muito maior. E aí você não vai se confundir quando acontecer de novo. Quando você acontecer com ele, aí você vai explicar para ele, calma, isso acontece. Entendeu? Porque a esperança vai trazer clarificação para a vida até dos outros. Paulo fala isso em 2 Coríntios. Ele vai falar que os problemas dele vão clarificar a vida de outros através da experiência que ele teve com aquilo. Nós precisamos das tribulações, porque nela obtemos a experiência que o nosso caráter é forjado e a gente ajuda os outros irmãos a passarem pela tribulação também. Amém? Então, o sofrimento, Jesus quando fala que por causa do meu nome serão perseguidos, ele está falando que vão ser perseguidos, por exemplo, pela verdade, que se personifica nele. Você pode no emprego sofrer, alguém fala, tu está destruindo a tua carreira. Com essa tua ideia de que tem que defender a verdade, entendeu? E qual seria o fundamento disso? Seria, no sentido, glorificar o Pai, como ele falou, fica feliz quando isso acontecer. O mundo vai te ver como um fracassado, como alguém que é maluco e está, de alguma forma, se autodestruindo, destruindo sua carreira. Mas para Deus é a glória do Pai. Amém. Isso é um... Amém. Boa palavra. As pessoas geralmente têm esse senso de achar que podem exigir alguma coisa de Deus porque ainda não têm a consciência de que a vida delas não é mais delas. Eu estou lendo um livro que a Raquel e a Larissa comprou para me emprestar, que é o Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso. Eu conto a história de uma mulher que viveu na época da ocupação japonesa, na época da Segunda Guerra, antes de desfazer o eixo lá. Aí, tipo, a mulher ela sabia que o chamado dela era sair da Coreia, que era a terra dela, e ir para o Japão ser prisioneira para pregar para as carcerárias e para os soldados japoneses. Mas só que nesse caminho que ela estava indo da Coreia para o Japão, teve um cara que é cristão, firme em Deus, e o cara era solteiro, não tinha filhos, e ofereceu a ela, pediu para que ela deixasse ele adotar ela, que aí ele ia pagar seminário para ela, onde ela poderia aprender mais de Deus. Tipo, parece muito bom. Mas só que isso não é pecado, na verdade isso é muito bom, estar no seminário, aprender de Deus, mas não era esse o chamado dela. E o cara continuou insistindo, ela falou, a partir do momento que eu me converti, eu deixei de ser a Eisuk, que é o nome dela. Eu sou um cadáver, e cadáveres não fazem escolhas. Deus mandou eu ir lá e ser carcerária, então eu não tenho mais vida. Então essa falta de consciência de que eu não me pertenço, que acaba gerando também essa reclamação. E existe uma alegria nisso. Não estamos falando em termos de alguém que não vai encontrar alegria, tá? Porque o missionário tem alegria, o missionário se alegra. Ele não vai viver uma vida arrastada, porque não me mata logo. Não existe alegria em ser a carcerária. Ela vai cumprir a vontade de Deus e Deus vai derramar alegria sobre ela. Entendeu? Ela conta que ela comeu um alimento podre, ela nunca sentiu inveja de ninguém. Pelo contrário, ela era muito feliz por ter o privilégio de estar comendo comida podre para a glória de Cristo. E quero deixar claro que todas as pessoas que eu vi passarem por tribulações e lutas e que renunciaram a essa tribulação no meio delas, se tornaram amargas, rebeldes, questionadoras de Deus, pessoas sem sorriso. Então por isso passe, irmão. Passe, tem que passar aí. Entendeu? Adeus. Tá, e a perseverança, experiência, esperança.